Você pode perder dinheiro, pode perder tempo, pode perder pessoas. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você sem a sua permissão: o domínio da sua mente. É aqui que tudo começa, e é aqui que quase todos falham. A maioria vive reagindo ao mundo, às provocações, às críticas, às frustrações diárias como se fosse refém das circunstâncias. Mas os grandes realizadores, aqueles que realmente constroem algo duradouro, entenderam uma verdade simples e poderosa: quem governa os próprios pensamentos governa o próprio destino. Hill afirmava que toda conquista externa é precedida por uma vitória interna, e isso significa aprender a pensar com intenção, firmeza e propósito. Mesmo quando tudo ao redor tenta te empurrar para o caos, a mente indisciplinada se torna um campo aberto para o medo, para a dúvida e para a desistência silenciosa que mata sonhos antes mesmo de nascerem. Observe o mundo ao seu redor e perceba como a maioria entrega seu poder emocional nas mãos de qualquer opinião. Um comentário é suficiente para destruir o foco de alguém. Um olhar atravessado muda completamente o humor do dia. Uma crítica vira motivo para parar. Napoleon Hill alertava que a fraqueza mental não está na dor, mas na incapacidade de lidar com ela de forma construtiva. Pessoas fortes não são aquelas que nunca sentem medo ou insegurança, mas aquelas que aprenderam a não se ajoelhar diante dessas emoções. Elas sentem, reconhecem, ajustam e seguem. Enquanto muitos gastam energia tentando se defender, explicar ou se justificar, os disciplinados usam esse mesmo tempo para avançar em silêncio, fortalecendo suas bases internas, construindo uma mente que não se quebra diante do primeiro impacto. Existe um poder invisível no autocontrole que poucos conseguem sustentar. É ele que separa os que começam dos que terminam. Autodisciplina não é rigidez, é fidelidade a um objetivo maior. Napoleon Hill descrevia a disciplina como o elo entre o desejo e a realização, porque sem ela, o desejo vira apenas fantasia. É fácil se empolgar no início, difícil é manter a constância quando o entusiasmo acaba. É nesse ponto que a maioria desiste, mas aqueles que persistem aprendem a agir mesmo sem vontade, a cumprir promessas feitas a si mesmos e a entender que sucesso não é fruto de inspiração constante, mas de repetição consciente. Cada pequeno ato de disciplina fortalece a mente, cria respeito próprio e constrói uma identidade que não depende da aprovação externa. O silêncio para muitos é desconfortável, para os sábios é estratégico. Napoleon Hill observou que os homens mais bem-sucedidos eram, quase sempre, os que falavam menos e pensavam mais. O silêncio não é ausência de ação, é preparação. Enquanto alguns desperdiçam energia reagindo impulsivamente, outros observam, analisam e escolhem o melhor momento para agir. Existe uma força enorme em não responder de imediato, em não explicar cada passo, em não se expor desnecessariamente. Quem aprende a se calar desenvolve clareza, fortalece o autocontrole e passa a agir com precisão. O barulho confunde, o silêncio revela. E quem domina esse espaço interno se torna imprevisível para o mundo, mas extremamente previsível para si mesmo. Força mental não significa endurecer o coração, mas aprender a direcionar emoções. Raiva, medo, frustração e ansiedade fazem parte da experiência humana, porém se tornam inimigas quando assumem o controle. Hill afirmava que o maior sabotador do sucesso é a mente dominada por impulsos. Quando você reage sem pensar, entrega sua direção a fatores externos. Quando aprende a pausar, respirar e escolher, recupera o comando. Esse domínio não acontece de um dia para o outro. Ele é treinado diariamente em pequenas decisões, em momentos aparentemente insignificantes. Cada vez que você escolhe não explodir, não desistir, não se justificar, você fortalece uma musculatura interna que sustenta grandes conquistas no longo prazo. Há um ponto crucial na jornada de qualquer pessoa determinada: parar de buscar validação. Napoleon Hill ensinava que a opinião alheia só tem poder sobre quem ainda não definiu quem é. Enquanto você precisar da aprovação constante, será prisioneiro das expectativas dos outros. Pessoas focadas entendem que nem todos vão compreender o caminho escolhido, e isso não é um problema. Elas seguem mesmo sendo mal interpretadas, criticadas ou ignoradas. O respeito verdadeiro não nasce de explicações, nasce de coerência entre discurso e ação. Quando suas atitudes são firmes e constantes, o mundo pode até duvidar no começo, mas com o tempo aprende a respeitar. Não porque você pediu, mas porque você mostrou.
A crítica injusta costuma carregar algo que poucos admitem: projeção. Napoleon Hill observava que muitos ataques surgem da frustração de quem não teve coragem de tentar. Pessoas que vivem no automático se incomodam com quem escolhe crescer conscientemente. Elas não criticam seus erros, criticam sua disciplina, sua postura, sua constância. Entender isso muda tudo. Você para de tentar convencer, para de se defender e passa a usar a crítica como confirmação de que está avançando. O barulho externo perde força quando você está alinhado internamente. Quem sabe para onde vai, não se perde em discussões inúteis ao longo do caminho. A dor é inevitável no processo de crescimento. A diferença está no que você faz com ela. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa semente, porém, só é encontrada por quem enfrenta o desconforto em vez de fugir dele. Muitos tentam anestesiar a dor com distrações, justificativas ou vitimismo, mas isso apenas prolonga o sofrimento. A mente forte encara, aprende e transforma. Cada desafio superado constrói resiliência. Cada queda enfrentada com consciência fortalece o caráter. A dor não vem para te destruir, vem para te lapidar. E quem entende isso passa a ver dificuldades como treinamento, não como sentença final. Existe um tipo de força que não aparece nas redes, não recebe aplausos e não chama a atenção imediata. O caráter construído no anonimato. Napoleon Hill chamava isso de força invisível. É a disciplina praticada quando ninguém está olhando, o foco mantido sem reconhecimento, a persistência sustentada sem garantias. Enquanto muitos se preocupam em parecer fortes, outros estão ocupados em se tornar fortes. Eles acordam cedo, estudam, trabalham e ajustam rotas em silêncio. E quando os resultados surgem, parecem sorte para quem não viu o processo. Mas nada ali foi acaso. Foi constância aplicada todos os dias, mesmo quando a vontade dizia para parar. Persistência é a habilidade de continuar quando o entusiasmo acaba. Napoleon Hill afirmava que o ponto de virada da maioria das grandes histórias acontece quando tudo parece perdido. A diferença é que poucos chegam até esse ponto, porque desistem antes. O sucesso testa quem o deseja. Ele observa quem continua mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem resultados aparentes. Persistir não é insistir cegamente, é ajustar sem abandonar. É aprender com os erros sem abandonar o objetivo. Quem persiste desenvolve uma confiança silenciosa, baseada na experiência, não na expectativa. E essa confiança sustenta decisões firmes mesmo em cenários incertos. Há um momento na jornada em que você percebe que não precisa mais provar nada. Você fala menos, observa mais e age com precisão. Napoleon Hill ensinava que quem sabe o que quer não se explica, apenas segue. Nesse estágio, opiniões externas perdem relevância. Você entende que nem todos vão acompanhar seu ritmo ou compreender sua visão. E tudo bem. A energia antes gasta tentando convencer agora é investida em construir. O foco se estreita, as distrações perdem brilho e a disciplina se torna parte da identidade. Você não força constância, você vive constância. Muitos confundem frieza com maturidade. Quando você para de reagir a tudo, escolhe melhor suas batalhas e protege sua paz. Alguns dizem que você mudou. Napoleon Hill explicava que grandes líderes aprendem a dominar o próprio emocional sem perder a essência. Você não se tornou distante, você se tornou seletivo. Parou de aceitar migalhas emocionais. Parou de se desgastar em conflitos inúteis. Parou de se expor desnecessariamente. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. Quem já sofreu demais aprende que preservar a mente é prioridade, não luxo. A vida testa antes de confiar grandes responsabilidades. Napoleon Hill deixou claro que rejeições, atrasos e períodos de silêncio fazem parte do processo. Esses momentos não são punição, são preparação. A vida observa quem continua sem aplausos, quem mantém o caráter sob pressão, quem sustenta a disciplina mesmo sem retorno imediato. Cada teste fortalece a estrutura interna, necessária para sustentar o que está por vir. Quem desiste cedo nunca descobre do que seria capaz. Quem permanece descobre uma força que não sabia que tinha. Muitas pessoas abandonam o caminho quando estão mais próximas do objetivo do que imaginam. O cansaço distorce a percepção. Hill alertava que a desistência costuma acontecer a poucos passos da vitória. É nesse ponto que a persistência se torna decisiva. Você não vê resultados porque eles ainda estão se formando. Você não sente progresso porque está no processo.
Mas tudo o que foi plantado em silêncio cria raízes profundas. Continuar, mesmo sem clareza total, é um ato de fé racional, baseado no compromisso com o próprio propósito. Chega um momento em que a missão se torna mais importante do que qualquer distração. Conversas vazias perdem valor, opiniões externas perdem peso e o foco se intensifica. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. É um estado mental onde o objetivo guia decisões, hábitos e prioridades. O que antes parecia sacrifício se transforma em estilo de vida. A disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Você não precisa mais se forçar, porque agora agir certo faz parte de quem você é. A persistência molda o caráter e, com o tempo, o destino. Napoleon Hill afirmava que resultados são inevitáveis para quem não desiste. O mundo pode ignorar por um tempo, mas não ignora para sempre. Quando os frutos aparecem, muitos se surpreendem. Alguns se inspiram e outros fingem que sempre acreditaram. Mas você sabe a verdade. Sabe quantas vezes pensou em parar? Quantas vezes continuou cansado? Quantas vezes escolheu o silêncio em vez da reação? Essa trajetória constrói uma força que não se perde com o tempo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Você não é mais o mesmo que se abalava com qualquer coisa. Hoje você pensa antes de agir, escolhe o silêncio como estratégia e a disciplina como base. Napoleon Hill defendia que o maior poder do ser humano está no domínio de si mesmo. Quem conquista isso não precisa de palco, não precisa de aprovação constante e não precisa gritar para ser ouvido. A postura fala, a constância prova e os resultados confirmam. Respire fundo e reconheça quem você está se tornando. Uma mente mais firme, um coração mais disciplinado e um propósito mais claro. Você não precisa provar nada a ninguém. Continue. Siga. Persista. Porque quando você se cala, trabalha e permanece fiel ao seu caminho, o mundo, mais cedo ou mais tarde, escuta. Existe uma fase silenciosa na jornada, em que você percebe que a solidão não é abandono, é seleção. Napoleon Hill ensinava que, à medida que a mente se fortalece, o círculo se estreita. Pessoas vão se afastar porque já não se identificam com sua disciplina, com seu foco, com sua postura firme. E isso não é perda, é alinhamento. A solidão estratégica é o ambiente onde grandes decisões são tomadas, onde a visão se clareia e onde o propósito se fortalece. É nesse espaço que você aprende a confiar mais em si do que em aplausos externos. Quando você se sente confortável caminhando sozinho, sem precisar de validação constante, você atinge um nível de maturidade mental que poucos alcançam. A maioria teme ficar só porque ainda não construiu força interna suficiente para sustentar a própria companhia. Com o tempo, você começa a perceber que paz é poder. Hill afirmava que uma mente em harmonia produz resultados com muito menos esforço. Enquanto muitos vivem em conflito interno, lutando contra pensamentos contraditórios, você aprende a alinhar desejo, decisão e ação. Essa coerência interna gera uma calma que intimida. Não porque você ameaça, mas porque não se desestabiliza. Quem vive no caos se incomoda com quem vive em ordem. Sua tranquilidade expõe a confusão alheia. E quanto mais você protege essa paz, menos você se envolve em disputas inúteis. Você escolhe batalhas que valem a pena, ignora provocações vazias e entende que vencer nem sempre é confrontar. Muitas vezes é simplesmente continuar avançando sem desviar do caminho. A mente forte aprende a transformar espera em preparação. Napoleon Hill ensinava que o tempo não é inimigo de quem está disciplinado. Enquanto alguns reclamam da demora, outros usam esse período para se aperfeiçoar. Você estuda mais, treina mais, ajusta falhas e fortalece fundamentos. A espera deixa de ser ansiedade e vira estratégia. Cada dia aparentemente comum se torna um tijolo invisível da construção final. Quem não entende isso abandona o processo cedo demais. Mas quem compreende, essa lógica silenciosa passa a confiar no ritmo da própria evolução. Nada está parado. Tudo está sendo construído, mesmo quando não há sinais visíveis. Há um momento decisivo em que você deixa de lutar contra quem duvida e começa a trabalhar para quem você quer se tornar. Hill dizia que o futuro recompensa aqueles que permanecem fiéis à própria visão, mesmo quando ninguém mais enxerga. Nesse estágio, você já não tenta convencer, apenas executa. Você não se distrai com comparações, porque sabe que cada trajetória tem seu tempo. Sua energia é canalizada para hábitos, decisões e ações alinhadas com seu propósito. E isso cria uma confiança silenciosa
não baseada em palavras, mas em progresso real. Você passa a se respeitar mais, porque cumpre o que promete a si mesmo. No final, tudo se resume a uma escolha diária: reagir ou comandar. Napoleon Hill defendia que o domínio mental é o maior trunfo do ser humano. Quem escolhe comandar a própria mente não vive refém das circunstâncias, das emoções ou da opinião alheia. Vive guiado por princípios, clareza e disciplina. Essa escolha, repetida todos os dias, constrói uma identidade inabalável. Você não precisa de reconhecimento imediato, porque sabe quem está se tornando. E quando os resultados aparecem, eles não fazem barulho exagerado, apenas confirmam o que você construiu em silêncio. Porque quem domina a si mesmo já venceu a batalha mais importante de todas. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Deixe seu like e nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas nossas reflexões diárias. Gratidão.